Meu nome é Betânia Maciel, eu sou doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, moro em Recife, sou professora da Faculdade Exuda e dirijo a revista científica Humane. Toda a minha formação foi feita na área de comunicação e cultura. Tenho me dedicado a essa área de pesquisa junto a um grupo bem maior, que é o grupo da Rede Folcom, Rede de Estudo e Pesquisa em Focomunicação. Hoje eu estou sendo vice-presidente dessa rede, junto com Guilherme Fernandes, com essa proposta de trabalhar muito mais a inclusão dos povos através da valorização da sua cultura. Hoje eu, com muita satisfação, quero vir falar aqui para vocês sobre a atual pesquisa que estou desenvolvendo, que faz parte de um projeto muito mais amplo e que propõe investigar, à luz da interdisciplinaridade, uma interação permanente que existe dessa interdisciplinaridade, uma interação permanente com comunidades, movimentos coletivos, atores sociais, toda essa parte de pessoas que estão à margem da nossa sociedade mais ampla, à margem da margem social, no sentido que sejam os marginalizados sociais, dentro do que até Luiz Beltrão, em sua tese de doutorado, trabalhando a Focomunicação, ele estuda justamente como se propõe o fortalecimento dessa cultura através das suas práticas, das pessoas que não têm esse acesso à mídia hegemônica, né? Esse projeto, que é um projeto Artes, Memórias e Coletivos e Atores Sociais, é um projeto muito que trabalha essa invisibilidade identitária do povo nordestino. O objetivo é discutir o papel da cultura, das artes, dessas memórias, nessa legitimação do povo dessa região Nordeste, que a gente sabe que é tão sacrificada, tão esquecida, né? E a partir daí estabelece relações das contribuições na formação da sua própria identidade, através das manifestações populares. Essas que muitas vezes chegam a reivindicar, através dos movimentos, através das suas expressões populares, a questão relacionada à educação, a saneamento, moradia, água, esgoto, calçamento, tudo que faz de um lugar, um ambiente para se viver melhor. E aí vai transporte, e com isso cria conflitos, não é? E esses conflitos vêm com a presença sempre de questionamentos políticos e mobilizações contra todo o sistema, caracterizados muitas vezes por situações que não possuem o apoio da mídia hegemônica. E assim, a única maneira que se tem para buscar essa participação seria através dos meios informais de comunicar suas necessidades, seus anseios, seus desejos de melhoria de vida, né? E aí, a língua política que entra, né? E essa língua poética, o agenciamento do sensível, é a voz do excluído, que é transmitida pela cultura. Pela cultura que é feita, que a gente vê muito através da rua, das favelas, dos bairros periféricos, das comunidades carentes. Então, a gente pensa nessa mudança paradigmática que pode acontecer nessa contemporaneidade. Como é que isso pode quebrar essa representação hegemônica? A gente pode ver diversos enfoques da discussão sobre identidade. Aquelas velhas identidades entre o destino, o declínio, a forma como ele vai se esquecendo, as pessoas vão se esquecendo sobre a identidade de um povo. E aí, o que é que a gente faz questionar? Essa estabilidade das identidades culturais. Essa identidade cultural, ela serve como um instrumento ideológico
de perpetuação do poder dos grupos dominantes e a subalternização dos grupos vulneráveis. E então a gente começa a pensar no papel da arte, tentar compreender a arte e a comunicação como elementos de contestação e também de visibilidade das identidades dissidentes nessa contemporaneidade. As suas rupturas, fragmentações e desconstruções. Aí surge o interesse por novas práticas descentralizadas de produção, circulação e recepção de símbolos, significados culturais, tanto aqueles que são facilitados pelas novas tecnologias e formas de organização social, como no caso dos grupos dos bairros de periferia, aquela toda camada populacional de baixa renda que vive em torno das grandes cidades. Como é que viveria essas pessoas? Como é que elas se apropriam das tecnologias digitais para a divulgação da sua cultura? Isso é o nosso ponto de trabalho hoje, seria essa característica que, através da tecnologia, esses povos que vivem periféricos, eles conseguem ter seu espaço dentro da sociedade. E a gente tem visto muito isso no nosso convívio, na nossa realidade, aqui mesmo na cidade de Recife, especificamente no Nordeste, né? Temos trabalhado um grupo de alunos, pesquisadores, esse tema. E esse tema a gente vem observando como a música seria um ponto de intersecção de gostos, saberes, a música, a dança, essas expressões, não é? Então faz-se necessário então a gente desconstruir essa ideia de uma suposta identidade única, hegemônica, né, nacional, como se isso fosse o brasileiro. O brasileiro é aquele ser com aquela característica. Poxa, não adianta a gente nem pensar aqui, nem discutir o que seria a sociedade brasileira. Porque a gente já sabe de toda a história, a gente sabe da história da formação do povo brasileiro, tanto foi estudado em história, em geografia, em todas as áreas de humanas, a gente conhece bem essa história mesmo, como diria, esse início, essa realidade, né? Então, veja só, a gente já sabe que somos feitos de uma sociedade multiplural. Multiplural, uma sociedade não só fisicamente, mas com várias culturas. E as pessoas tendem, a mídia hegemônica tendem a afirmar que os modelos são únicos e a gente vê a diversidade. E ainda mais, não só a diversidade da cultura, mas através da questão social mesmo, financeira, econômica, nós temos visto também essa diferenciação das pessoas que estão sem acesso à moradia, como eu falei anteriormente, a todo esse sistema de estado, de bem-estar, aliás, né? Então, através desse projeto, nós tivemos um objetivo de investigar e registrar essa implantação criativa de práticas com que os grupos sociais vulneráveis resistem. Eles se recriam, eles se esquivam, eles se submetem, eles superam estratégias biopolíticas de controle e vem buscar analisar-se, ver o seu papel nessas narrativas transmediáticas, né, no processo de visibilidade identitária. Identifica essas estratégias de ressignificação cada vez mais de sua cultura marginal. Então, esse nosso estudo, ele estuda as redes sociais, o ciberativismo, os grupos marginalizados, constatando que o universo das redes sociais, ele multiplicou de forma exponencial essas produções culturais,
pelos mais diversos meios. E o smartphone, a internet, todos esses acessos foram aqui. Uma forma da gente viralizar todas as informações desse acesso pelas redes sociais. Temos vários exemplos de pessoas que incluíram-se através da arte, da cultura, não é? Nós observamos que essas pessoas que vivem nessa periferia, ela torna-se cada vez mais ligadas a grupos que, de uma certa forma, elas têm sua cultura, mas eles tendem a aterrorizar quando chegam em determinado ambiente. Veja, aqui em Recife, nós temos um grupo de pessoas jovens de comunidade que fazem o passinho. E aqui se chama o Passinho do Maloca. O Passinho do Maloca nada mais é do que uma reinterpretação do que seria o funk. Só que eles trazem assuntos relacionados à questão da participação, não só da mulher, das meninas, como a questão do acesso, de dizer que tem poder, que tem voz, que pode falar. Só que são grupos, né, extremamente... Esses grupos dos excluídos que vivem nessa periferia, são longe dos grandes centros, né, se torna uma relação diferenciada. Uma diferenciada porque essas pessoas são marginalizadas na prática, estando ligadas a grupos que, de uma certa forma, fisicamente, ele não corresponde àquela ideia da maioria do povo brasileiro, dentro da concepção da classe hegemônica, não é? Quando os grupos que aterrorizam e agridem, invadem, proliferam o medo, quando eles chegam em determinado ambiente, que seja um ambiente, como eu falei, das classes sociais, classe do comércio, os shopping centers, as lojas de departamento e tudo mais. É como se fosse um rolezinho. Eles entrando, as pessoas já têm amedronta. Então é aquela coisa que a gente fala o negro, o periférico, o homossexual, a mulher. E cada vez mais, hoje, nesse país que nós estamos vivendo, nós vimos isso de forma muito mais arraigada. E trabalha-se muito com a questão, várias ONGs, a universidade, esse trabalho que a gente vem realizando através de grupo de pesquisa, o que a gente busca com essa comunidade? É esse incentivo à cidadania e à inclusão. Cada vez mais evidente nos programas veiculados pela grande mídia. As redes sociais e jornais, em geral, a este grupo de incentivo e participação tem se tornado frequente em atualidade. É de criticar, embora muitas vezes o apoio seja formado dentro da comunidade. Que você tem, mas você tem uma crítica entre a comunidade dá todo apoio, a universidade, as ONGs, mas quando você chega na mídia hegemônica, trata como se fosse algo engraçado, algo folclórico, algo que não faz parte da realidade, como se aquilo não fosse realmente a cultura, né? Então a gente vê que existe uma dificuldade muito grande, essas dificuldades enfrentadas por essa população é a falta de recursos, incentivos para viabilizar as suas produções, que eles produzem, eles estão produzindo, quando você vê a questão do empoderamento dessas classes, de você dar voz e vez, e através da focomunicação, que é o estudo da cultura, através do folclore, a gente vê que alguns canais possuem abrangência e dá voz a esse grupo de pessoas que querem crescer dentro dessa sociedade maior. Então, o que é que eu tenho observado, né? Quando eu circulo aqui na cidade do Recife, nessa região da região metropolitana, na rede, nossa pesquisa com 4 alunos de iniciação científica, nós já vemos desenvolvendo isso, e mais 2 de mestrado, dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, através do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, Pós-MEX, e a Faculdade de Ciências Humanas Exuda, como eu falei anteriormente.
a gente tem observado de uma maneira etnográfica de andar pela cidade, pela região metropolitana do Recife e muitas vezes, principalmente na periferia, não é? Principalmente, a gente nota grupos de jovens uniformizados que dançam coreografias ao som de sucessos do brega funk. E o que parece uma diversão efêmera, juvenil, né? É na verdade, sim, um movimento cultural. E esse movimento cultural periférico que está causando uma revolução na cena desse ritmo, que seria, como eu falei, o Passinho dos Malocas. É um fenômeno que está sendo muito estimulado com êxito em grupos de dança, MCs, influenciadores digitais, eventos, produtores, e eles se agregam aos grandes elementos que estão fazendo sucesso na mídia hegemônica e pegam carona nesse grupo. E aí, ao mesmo tempo que eles apresentam a sua manifestação, as suas formas de sentir, pensar, agir, as suas reivindicações, eles também estão se divertindo, estão se fortalecendo como grupo. E isso a sociedade está ouvindo. Está ouvindo e traz uma forma de complementar a sua realidade. Esse é o modelo da comunicação e realmente é um modelo de mão dupla, né? Porque a universidade, ela investe nesse sentido com os pesquisadores para fazer suas pesquisas. Nós, pesquisadores, fazemos as pesquisas dentro das comunidades. As comunidades usam isso como voz, como espaço. A mídia hegemônica se apropria dessa cultura, se junta com os atores. Por exemplo, nós temos o fenômeno Anitta, quando encontrou aqui, teve uma MC Loma, e a Gêmeas Lacração, que eu posso colocar um trechinho do vídeo delas, que tem no YouTube, a gente encontra. Foi um maior sucesso, porque o sonho dessa garota periférica, sem condição nenhuma de ter acesso aos bens materiais, fora que para ter acesso aos bens materiais e fazer shows, existe a lei, e a lei diz que ela tem que estudar. Então, ao mesmo tempo que ela está fazendo essa questão do trabalho, ela está também sendo cobrada para estudar. E isso, de uma certa forma, facilita, né, a vida da criatura. E ela veio fazer grande sucesso, um sucesso meteórico, mas também acaba da noite para o dia, como todos esses sucessos que são feitos pelas redes sociais, e a gente vem agora citar o Bauman, né, quando ele fala dessa liquidez das relações que são formadas pelas redes, né? E aí a gente tem alguns exemplos que a gente pode falar desses grupos marginalizados também, a visibilidade que foi dada àquelas postagens estruturadas e criadas lá no Maranhão com o Pablo Vittar, um rapaz que era drag queen, que é drag queen e hoje está fazendo muito sucesso, que cantou com a Anitta. Esse criou mais de 16 milhões de acessos através das redes sociais. Então a gente vê o seguinte, são pessoas que usam a rede e usam alguns atores que já estão dentro da mídia hegemônica e aí se organiza e se apresenta e mostra ao mesmo tempo o que está fazendo do lado cultural, como também as reivindicações relacionadas ao seu estar, não é? Ao seu bem-estar, o que você está interessado em fazer, né? Então, a gente vê o seguinte, eu penso assim, como argumenta a Claire Bischoff, em 2012, ela cita que é um mundo onde todos podem expor seus pontos de vista para todos. Não estamos diante de um empoderamento da massa, mas sim de uma corrente
interminável de egos banais. Então, as pessoas apresentam e isso daqui a pouco é esquecido e desaparece de uma forma interessante, né? Então, a gente pode observar também que a internet é uma ferramenta de utilidade única para melhorar as comunicações de ponte para grupos marginalizados. Esse estudo, ele também apoia as afirmações de que a internet difere da comunicação presencial. A gente tem observado bastante nisso, permitindo a oportunidade de network mais diversas, né? Já que a gente vê tantos trabalhos relacionados a redes. A gente vê também que os grupos marginalizados usam a internet para diversificar suas redes sociais. A internet pode ser realmente um recurso do século XXI para reduzir essa desigualdade, se os grupos marginalizados puderem usar a web. E assim, eles usando a web, eles podem aumentar essa heterogeneidade na rede, né? Portanto, é nesse contexto de empoderamento não ausente, tá, de conflitos, todavia que vislumbramos a possibilidade de analisar os movimentos ciberativistas e as expressões de grupos marginalizados sobre a ótica da comunicação. Então, a gente vê que vários trabalhos futuros deste grupo que nós vemos trabalhando é necessário para determinar se a diversificação social realmente se traduz em melhorias no capital social, como encontrado nesse projeto. Como encontrado. E nós temos também de entender a outra classificação, que seria o benefício, né? O benefício que a gente, emocional que a gente faz por essas questões digitais, através das questões digitais. Então, para finalizar, eu venho aqui dizer que assim, o acesso às minorias e grupos vulneráveis, considerados socialmente invisíveis em relação ao poder, às informações, é importante na medida em que se constitui em um fator de resistência a toda a violência simbólica e a mobilidade social do indivíduo, pois ter conhecimento sobre a realidade pode favorecer o acesso a melhorias, a melhores condições de trabalho e de vida, além de poder exercer com plenitude seus direitos de cidadão. Dessa forma, fica evidente o papel da arte e da cultura no âmbito da comunicação participativa, na perspectiva focomunicacional. Bem, assim eu tento concluir, tentando deixar para vocês essa sementinha plantada. Eu vou colocar aqui mais adiante alguns vídeos só para vocês entenderem o que é que nós estamos trabalhando com relação à valorização da classe, da cultura periférica.